Olá investidor, tudo bem? Eu sou Daniel Salomão, se você não me conhece. Esse aqui é o segundo vídeo de uma série que eu estou fazendo sobre uma tese pessoal de investimento no setor de energia, especialmente com a eletrificação. O link para o primeiro vídeo está aqui embaixo na descrição. Muito bem, eu estou falando sobre diferentes formas de geração de energia. Existe uma tendência clara hoje, declarada por países no mundo, de uma troca de geração de energia para a energia menos poluente, que polui menos, que libera menos CO2 especialmente, e também de eletrificação, que é usar fontes que hoje são de energia, que não são elétricas, em fontes elétricas. E as renováveis têm o seu papel, tem um apelo muito forte, né? Quem está ditando essas mudanças tem uma predileção muito grande por usar renováveis. Tanto é que nos próximos 10 anos a gente tem uma expectativa de mais do que triplicar o uso de energia solar no mundo e mais do que triplicar também o uso de energia eólica no planeta. E quando a gente fala em prós e contras, uma coisa que fala muito a favor também dessa substituição, desse uso, é justamente o barateamento da energia. A energia renovável, por exemplo, a solar, entre 2009 e 2017 nos Estados Unidos caiu de $350 para $50 o megawatt-hora e a eólica de 140 para $45. Bem, Daniel, acabou o problema, né? Porque você tem baixas emissões e está ficando mais barato e competitivo, inclusive que vários outros tipos de energia. Acabou o problema. Vamos botar renovável e pronto. Não é bem assim. Primeiro, que as emissões da energia renovável não são zero. Você tem emissões indiretas para a produção desses componentes e também para sua mineração e transformação no processo industrial. Outra coisa que acontece também, que pouca gente sabe, é que você precisa de muitos minerais e elementos para montar isso. Por exemplo, você pegar uma turbina eólica de 1,5 megawatt, você vai gastar mais de 860 quilos para produzir essa turbina. Quanto à energia solar, a gente não tem, né? Aquela placa fininha nem é tão pesada assim, mas a gente usa um monte de tipos de elementos diferentes para poder montar. Você vai precisar para produzir um painel solar de prata, cobre, índio, galho, selênio, cádmio, telúrio e alumínio. Pode parecer que está tudo perto aqui na tabela periódica, mas na verdade eles estão espalhados no mundo, em várias jurisdições diferentes, em vários países diferentes, com várias complexidades de extração diferente. E o Banco Mundial estima que a gente vai aumentar em 300% o consumo desses elementos até 2050. É muita coisa, até porque alguns desses elementos são raros. Então você tem uma exposição, porque se algum deles ficar muito mais caro, a gente pode começar a ter gargalos na produção de painéis solares. E mesmo que você ache que muitos podem ser substituídos, o barateamento da energia solar foi porque eles acharam uma composição mais eficiente para a geração da energia solar, então muitas vezes a gente não tem como abrir mão desses elementos. Existem outros problemas também, como por exemplo o territorial. A energia renovável ela ocupa um espaço muito maior que outras fontes de energia. Há quem diga que é 1000 vezes maior que as outras fontes de energia, não sei se chega a isso tudo, e alguns estudos apontam que países, se usarem 100% da sua matriz como renováveis, vão ter 10% ou mais do seu território ocupado para a geração de energia. Há quem diga que o Reino Unido vai ter até 25% se usasse só renováveis. Bem, vamos pegar um país grande e relevante que usou muita renovável e ver o que aconteceu, se na verdade essa substituição está sendo muito bem feita, está gerando muitos resultados positivos. Pega a Alemanha, por exemplo. A Alemanha fez um plano robusto. E entre 2000 e 2015, eles conseguiram aumentar de 6 para 83 gigawatts a geração em base de energias renováveis. Eles foram responsáveis nesse período por nada menos que 1/3 de toda a instalação de renováveis da Europa. E o que a Alemanha conseguiu? Bem, eles não conseguiram as metas dele de emissões, porque, apesar de ter mais renováveis, eles acabaram gerando mais emissões com carro e indústria. Então, por exemplo, eles tinham uma meta usada em 2018 de baixar para 750 milhões de toneladas as emissões por ano e, na verdade, eles chegaram a 866, ou seja, estão fora. Outra coisa que aconteceu também na Alemanha foi que eles tiveram um risco muito grande de falta de energia, de apagões, porque a energia é muito complexo, você tem que ficar gerando e suprindo a demanda que está sendo gerada pela população. Então, assim, é uma coisa que tem que ficar muito bem amarrada. E a solar e a eólica, elas são tão imprevisíveis que muitas vezes você fica com um gap muito grande aí para poder suprir. Então, o que aconteceu? Por exemplo, em junho passado, durante 3 dias, a Alemanha teve quase que um apagão, faltou energia, chegou a faltar 6 gigawatts em dias na Alemanha. O que eles fizeram? Eles importaram, porque a Europa é muito interligada, então é fácil você comprar e vender energia entre países.
Mas o custo de energia de balanceamento da Alemanha, que na média em 2017 foi de 63 euros, ela bateu mais de 37 mil euros ano passado. Isso não é a regra, obviamente, essa não é a regra, mas isso demonstra a fragilidade do plano. E a Alemanha tem feito isso também, ao passo que muitos outros países da Europa começam a fazer também. Então aumenta muito o risco de todo aquele território ter um apagão que talvez não seja tão bem suprido assim. Agora, a meu ver, a maior crítica que eu faço a essas mudanças que aconteceram na Alemanha foi o desligamento da energia nuclear, que eu considero de forma equivocada e inclusive muito precoce. Isso fez com que uma base de geração de energia não pudesse mais ser considerada. Para você ter uma ideia, se a gente pegar e comparar a Alemanha com outro país, como a França tem uma base muito boa de energia nuclear. O custo de energia na França é de 800 megawatts de euro. Na Alemanha são 30 cents, ou seja, é muito maior. E olha que curioso, as emissões por habitante na França são de mais ou menos 4,6 toneladas por ano e na Alemanha 8,4. Então, existe todo um preconceito contra a energia nuclear. Eu vou falar muito melhor sobre a energia nuclear em outros vídeos, mas isso aqui demonstra a capacidade que ela tem de baixar emissões e, inclusive, de manter um custo bem interessante de produção. O custo alto é um problema para o país, porque todo mundo usa energia, a indústria, o comércio, o cidadão, etc. Agora, existe outro problema na solar que limita bastante ela, que é o que eu vou demonstrar aqui com esse gráfico. Lá em cima tem a demanda de energia da população, embaixo a geração pela solar, que é essa curvinha aqui. Você vê que ela, na incidência solar, obviamente, ela aumenta da produção, e no meio a gente tem o que está faltando para ser suprido. Olha aqui o exemplo da Califórnia. Ano após ano, a Califórnia foi instalando mais energia solar e essa curva foi ficando cada vez mais baixa. Vou mudar aqui o gráfico para você entender melhor. Existe uma linha aqui que é a produção básica. Carvão, nuclear, a gás, são fontes mais assim seguras e que fazem meio que em platô a geração. Quando você tem a invasão da solar nessa altura da barra, você gera um problema, que é essa intersecção. Nesse momento, sabe o que a Califórnia está fazendo? Jogando energia fora. Por que eles jogam fora? Porque eu não posso simplesmente desligar outras fontes de energia que já estão sendo vendidas e contratadas. E jogar energia solar fora na hora que ela mais gera, para mim, isso não é muito razoável. Quando você vai fazer o cálculo da viabilidade da instalação de um parque solar, por exemplo, você vai considerar que a hora que ele mais gera, você tem que vender essa energia, não desperdiçar energia. Muito bem, quais são as soluções, então, que se precisa para a gente conseguir mais escala com a energia solar? Baterias ou armazenamento de energia, de outra forma. Existe a bateria de lítio, a Tesla tem um projeto na Austrália, por exemplo, de uma mega bateria gigante, que ela vai conseguir suprir 30 mil casas por uma hora. Só uma hora, e o custo é alto. Então, já tem hoje estudo em bateria de metais líquidos, um grupo do MIT está fazendo, eles estão prometendo uma bateria mais barata, de longa vida e que seja viável em larga escala. Existem as baterias de redox vanádio líquido, que elas são baterias que podem ser usadas em escala, de um pouco mais viável financeiramente, mas não deixa de ser caro ainda. Existe armazenamento de energia, a gravidade, você levanta blocos, e quando você precisa de energia, você desce. Então, quando sobrou energia, eu faço o bloquinho subir. Quando eu preciso de energia, ele desce e gera energia. Bombear água, armazenar e fazer uma mini hidrelétrica e gerar uma turbina também já está sendo utilizado. Eu bombeio água com uma bomba elétrica e quando eu preciso, essa água desce e eu gero energia. E tem uma outra que eu acho extremamente interessante, relevante para a gente ter mais atenção, que é hidrogênio. Você pega esse excedente de energia, coloca uma reação química na água com essa energia e eu gero oxigênio e o gás hidrogênio. Aí eu pego o hidrogênio e estoco. Quando eu preciso de energia, eu uso um gás, que quando ele é utilizado, ele gera água. Tem uma produção de alguns complexos de nitrogenados também, que a combustão também tem, mas ele gera água e nada de CO2, nada de CO. Então isso já é muito mais atrativo. O problema é o custo. O custo de usar hidrogênio é alto, mas já existem algumas outras soluções aparecendo na indústria e principalmente em veículos. E quando a gente fala que 28% da energia na humanidade é usada para veículos, usar um resto de energia renovável para fazer um veículo andar sem emissões diretas é muito interessante. Então alguns países estão começando a olhar a possibilidade de pegar esse excedente e usar para o hidrogênio. Quando você resolve dois problemas com uma solução única, começa a ficar mais viável financeiramente. O desafio do hidrogênio é o seu transporte e armazenamento. Vou falar um pouco melhor sobre isso no futuro, em outro vídeo sobre carros. Existem os carros elétricos e os carros a hidrogênio. Eles são poucos, mas estão ganhando alguma projeção. E alguns países podem dar um empurrãozinho, como a Alemanha e o Japão. Espero que você tenha gostado. Nos próximos vídeos a gente vai falar sobre nuclear e nos vemos lá. Dá o seu like, compartilha e comenta aqui o que você está achando da série. Até a próxima. Tchau, tchau.